Veja que aqueles judeus estavam mais preocupados com a quebra da tradição, com a violação do sábado, da forma que eles entendiam, do que com a cura do enfermo. Eles simplesmente fecharam seus olhos, recusaram a ser convencidos pelo milagre, endureceram os seus corações. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, 31, diz que, mesmo que Jesus está dizendo, falando de Abraão, que ressuscitasse dos mortos, mesmo assim eles não acreditariam. É só lembrar, né? Lázaro foi ressuscitar, e ao invés deles adorarem Jesus por ter ressuscitado, e eles viram, eles quiseram matar Jesus e Lázaro por causa do milagre. Quem de nós, talvez alguns de vocês, eu já muitas vezes, não presenciou ou experimentou situações em que pessoas tiveram milagres na sua vida, e ao invés de adorarem a Deus, clamarem a Deus, elas fecharam seus corações para Deus, não deram a Deus a devida honra. Quantos já tiveram essa experiência? Pessoas que endurecem o seu coração, que mesmo diante daquilo que Deus fez e faz na vida deles, eles não conseguem colocar a sua fé em Cristo. A incredulidade ainda domina o seu coração, e os seus corações são duros, insensíveis, não se convencem de forma alguma. Não são só aqueles judeus que eram duros. Todo o tempo nós vemos pessoas assim, encarceradas pela incredulidade. A incredulidade os encarcera. Nunca dão o devido valor, nunca são convencidos de nada, nunca verdadeiramente têm gratidão, confiança a Deus e se rendem a Deus. Nunca dão verdadeira glória, verdadeira graça ao Senhor. Jesus continua sendo um símbolo qualquer, ou um farsante ou nada. Quantos desses você conhece na vida? Quantos desses que já passaram por situações terríveis e mesmo assim não se convencem, mesmo assim não dão um braço a torcer, mesmo assim preferem as suas tradições, preferem o seu ceticismo, do que se convencer que Jesus Cristo é Senhor. Preferem morrer, preferem destruir aquilo que Jesus fez, para não dar razão à verdade. E mesmo assim você conversa com essas pessoas e você não vê isso. Você fica perguntando por que acontece isso com determinadas pessoas? Porque são duras, insensíveis, porque lacraram o seu coração, porque não se convencem, porque não tem o Espírito de Deus que o convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque a palavra de Deus foi clara. É claro que cometeríamos um erro teológico se imaginássemos que essa é a única missão do Espírito Santo: convencimento do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é Ele que efetiva, Ele que consolida a obra de Cristo em nossos corações, Ele que nos transforma. Ele é Deus. Ele que muda e molda o nosso coração, o nosso caráter. Então, quantas pessoas? Essa é a primeira parte
mas não é tudo. Da mesma forma que nós temos essa realidade dura de pessoas. E é engraçado. Pessoas que estão fora do contexto, que não têm um espírito, quando acontecem certas coisas, elas animam e dizem: ora por mim, ore por fulano, ora pela minha mãe, ora por fulano, porque a oração de vocês, Deus ouve, que não sei o que, ai, eu estou passando por isso, é terrível, que não sei o que. Você ora, vamos orar. Eu já tive muito dessa experiência. Quando você ora, diagnósticos foram revertidos, e ao invés de você ouvir glória a Deus, você ouve: esses médicos são todos farsantes, safados, incompetentes, eu não tinha nada, nenhuma evidência. Muda o ceticismo. Na melhor das hipóteses, graças a Deus, um Deus que ele desconhece. Porque incredulidade não é ausência de fé, é ausência de olhar fixo e atento ao autor e consumador da fé, que é Jesus. Tudo aquilo que não está pautado em Jesus é incrédulo. Só Jesus salva. Só Jesus, toda a honra, todo o poder, toda a glória. Então, quantas pessoas eu já vivi isso? Na hora da aflição, mesmo diante do milagre, mesmo diante da cura, não dão glória a Deus. Continuam céticos. Olham as outras coisas. E agora, dentro desse mesmo aspecto, dessa lição, nós temos uma segunda parte importante. Nós precisamos parar de pensar que milagres têm o poder de converter as almas dos homens, de torná-los cristãos verdadeiros. Milagres não fazem isso. Muitos foram aqueles que viveram clara e evidentemente os milagres de Deus, mas nunca foram convertidos, nunca foram transformados. É triste pensar que uma grande parcela da igreja crê nisso, faz campanhas de milagres, cria ministério em cima dos milagres, crendo que o milagre tem o poder de converter os homens. Esta é um texto que comprova isso. Jesus diz: primeiro aquele homem nem sabia quem era Jesus, indagaram, perguntaram, não sabia, agora ele estava na festa. O que ele queria era desfrutar a sua saúde, e agora ele poderia correr, andar, festejar, dançar. Jesus o encontra mais tarde, lá na festa. E o que Jesus diz para ele? Olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não está explícito que coisa pior. Qualquer tentativa de indagação, pensar coisa pior, nós podíamos falar perda de salvação, sim, é a pior coisa que o homem poderia. Porque aquele que não nasce de novo, melhor é que ele nunca tivesse nascido.
Não peques mais para que não te suceda coisa pior. É evidente, é inevitável dizer que muitos são aqueles que receberam o milagre de Deus e foram curados, que obtiveram uma clara e evidente obra poderosa de Deus em suas vidas nos momentos mais angustiantes e não se converteram. Gozaram da sua alegria, testemunharam de sua cura, mas não se converteram. Estavam mais alegres com a bênção, estavam mais alegres com a cura do que com o Deus que o curou. A palavra de Deus é repleta disso. Se você pegar os 10 leprosos, quando Jesus curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecê-lo. Só um ofereceu ação de graça de fato a Jesus. Só um reconheceu Jesus. O resto foi para casa se deliciar com a sua cura. De fato, só um se converteu. Só um dos 10 que voltou para dar ação de graças a Jesus. Diante do milagre da cura, o homem só se preocupou com a bênção e não com quem realizou a bênção. Ele nem sabia quem era Jesus. A única coisa que ele sabia é que ele foi curado. Milagre não é suficiente. Pare com essa bobagem de que os milagres de Deus são suficientes para transformar o homem. Milagres não é suficiente. E é aquilo que a maioria das igrejas colocam: milagres, campanhas, milagres, milagres. Os testemunhos são de milagres, milagres, milagres. Aquela pessoa vai ver o meu testemunho e vai se converter. Milagre, milagre, milagre. Talvez você possa estar pensando: pastor, não dá importância aos milagres. Não é que eu oro sempre, tem lista de pessoas que estão com problemas insolúveis diante dos homens, mas que a gente ora pelo poder de Deus para que opere o milagre. Porque o milagre, apesar de estar sendo banalizado, tudo vira milagre, quando na verdade não é. Ele é importante, mas ele não é suficiente para converter o coração do homem. Não paute a sua fé nos milagres, paute a sua fé em Jesus. É engraçado que o que mudou a percepção do homem não foi o milagre, foi a advertência. O milagre fez ele ir para a festa. O milagre fez ele se deliciar, se alegrar, pular, dançar. O milagre fez ele contar para todo mundo e mostrar para todo mundo agora como é que ele estava depois de 38 anos paralíticos. Mas o milagre não o fez dizer quem curou. Quando perguntaram quem era, ele falou: o homem que me curou. Mas quem era? Ele não sabia quem era. Ele admitiu que o homem o curou. Apenas isso. Mas ele não sabia reconhecer quem o curou. É engraçado que na primeira vez, despertado e desfrutando do milagre, perguntado, ele disse que ele não sabia quem era. Mas quando Jesus o advertiu, a palavra de Deus diz que agora ele dizia para os judeus: foi Jesus quem me curou. Veja a diferença. Percebeu a diferença? Admitir. Para admitir não há necessidade de envolvimento.
Você não se envolve com Cristo? Você não se envolve com a palavra? Você não se envolve? Você admite. Admitir, até lá de fora, as pessoas admitem que Deus existe. Agora, para reconhecer quem Deus é, o que Deus fez, o que Ele faz, você precisa se envolver. Você precisa se envolver. Então, pare com essa balela de dizer: só os milagres me bastam, o que Deus faz por mim, o que Jesus fez por mim. Para com essa coisa de contar para os outros que Deus fez isso por você, que Deus te abençoou, que Deus fez isso. Admitir o que Deus fez não muda nada. Não mostra, não evidencia conversão. Você não reconhece Jesus. Você precisa estar envolvido, ser advertido, ser ensinado. Você precisa ter a revelação da sua própria miserabilidade, pecaminosidade, do que o pecado fez em sua vida. Vá e não peques mais. É incrível como tem gente que admite que Jesus operou o milagre. Não Jesus, né? Um Jesus que ele não reconhece, mas um Jesus de ouvir falar. Muita gente admite que Jesus fez isso, que Jesus lhe deu bênção, que Jesus lhe deu isso, que Jesus fez isso por ele, que Jesus fez aquilo por ele, e achando que basta. Esse homem não é transformado, essa mulher nunca é transformada, porque ela nunca reconheceu Jesus na sua vida como Senhor da sua vida, para se envolver com Ele, para o amar, para o se prostrar, para o se render a Ele e a sua palavra. A igreja está cheia de pessoas que admitem o que Jesus faz, o poder de Jesus, admitem quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Jesus é Salvador. Jesus é Senhor. Jesus é poderoso. Eu amo Jesus. Jesus me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo, me deu aquilo, fez aquilo outro. E aí a gente acha que essa pessoa está realmente convertida, porque houve uma operação de milagre na vida dele. Negativo. Quantos sabem o que Deus fez na vida dele? Cuidado. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Quantos receberam milagres do Senhor? Quantos viram a operação de Deus em sua vida? E mesmo assim, está só se deliciando, só nadando, surfando nas ondas do milagre. Esse vai cair fora. Não precisa envolver, não precisa estar. Aí ele começa: agora eu estou bem, agora as coisas estão boas, agora tudo está indo bem. A demanda da minha vida é o mundo, é os meus negócios, é os meus relacionamentos, é a minha vida, são os meus prazeres. E Deus vai sendo deixado de lado. Milagres não mudam ninguém. Milagres não são suficientes para transformar o coração do homem. Admitir o que Deus fez na sua vida e faz na sua vida não é suficiente. Você precisa se envolver. Precisa estar tão envolvido a ponto de reconhecer de que se você se deixar por sua conta, você vai dançar, você vai abandonar, você vai falhar, você vai cair. Para que você possa reconhecer a sua dependência de Deus. É engraçado como o crente só vê os milagres na frente. Como o crente não gosta de advertência. Eu diria para você que nessa atual maneira de pregar o evangelho da conveniência, alguém diria, se Jesus encontrasse ele na festa: não seja estraga prazer, Senhor.
Fiquei 38 anos paralítico, agora que eu estou gastando um pouco, o Senhor vem me tirar o meu prazer. Deixa eu desfrutar da bênção. É engraçado, né? Porque isso é uma realidade que nos cerca em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as épocas. Pessoas que valorizam o milagre e acham que ele é suficiente para dizer eu tenho Jesus. Aí as coisas começam a dar mal. Aí as coisas começam a cair. Como essas pessoas que não reconheceram a graça de Deus, de coisas piores aconteceram com eles. A gente não gosta de falar disso. Não tem nada que vai acontecer mais na minha vida, não. Eu quase morri, não vou passar por isso de novo. Agora eu tenho que cuidar da minha vida, agora eu tenho que cuidar dos meus negócios, agora eu tenho que fazer não sei o quê, agora eu tenho que fazer não sei o quê, mas eu digo, foi Jesus que me vai, eu amo Jesus. Você não o vê envolvido com a obra de Deus? Você não o vê presente no culto a Deus? Você não vê ele tirar o dia de Deus para adorá-lo, para cultuá-lo? Você não vê ele na oração? Você não vê mudança dele? Você não vê disposição de obedecer a Deus? Você não vê disposição de ser um instrumento de Deus? Ele está surfando nas ondas do milagre. Essa é a mensagem do texto. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Pare de admitir o que Deus é e o que Deus faz na sua vida e passe a reconhecer quem de fato Ele é na sua vida. Se Ele é primeiro, se você realmente o ama, porque o pecado vai te afastar disso, ou a palavra te afasta do pecado, o pecado te afasta dela, ou a comunhão te afasta do pecado, o pecado te afasta dela, ou Jesus, o Espírito Santo te afasta do pecado e te fortalece, ou o pecado te afasta dele. Jesus dizia para a multidão: vocês me seguem pelos sinais e as maravilhas que eu faço. Quando Jesus foi falar de quem Ele era, o pão que desceu do céu, foram todos embora, se afastaram e acharam duro. Então, saia desse evangelho da conveniência. Hora que precisar, eu oro. Hora que apertar, eu busco. Hora que a coisa está explodindo, eu me rendo. Mas sempre me justificando. Para de sair dessa paralisia espiritual e passa a viver livre no Senhor, envolvendo com Ele. Para de ser aquele que vai correr para o seu mundo quando Jesus te cura, e seja aquele que volta e reconhece: foi o Senhor, eis-me aqui, eu quero o Senhor. Admitir, não necessita envolvimento. Reconhecer, você precisa estar totalmente envolvido. A pergunta é: você tem se envolvido com Deus? Ou é o mundo que tem te envolvido? Ou é as coisas que tem te envolvido? Você vai sair daqui e você vai falar: não, boa essa palavra, forte essa palavra. Eu preciso ter mais compromisso com Deus. Eu preciso mudar minha agenda. Ali na frente você já vai mudar de ideia e vai fazer outra coisa. Porque se você não se render de fato, mudança, fé verdadeira só é alcançada quando existe arrependimento verdadeiro. Cuidado, porque essa foi a lástima de muita gente na igreja. Quando tentaram com o milagre, testemunharam o milagre, falaram, gritaram,
exultaram. No começo é tudo lindo e maravilhoso. Logo, ele vai abandonando, ele vai afastando, ele vai deixando de lado, ele vai dando um jeitinho aqui, ele vai vivendo as coisas do mundo. A advertência está aí. As igrejas mais cheias, muitas delas são aquelas que estão pregando a conveniência. Nós não precisamos de cadeira confortável, de ar-condicionado, de pintura de igreja, de adequação de templo para chamar a atenção das pessoas. Nós temos a palavra e o Espírito Santo. E não precisa de mais nada. Lá na África, as pessoas andam, eu já quantas vezes falei disso com vocês, até 20 quilômetros para cultuar a Deus, cantando e adorando, 25 quilômetros a pé. Para ir para o culto, a gente nem de carro quer ir. Se chove, se faz frio, não, hoje eu não vou. Dormi tarde, estou cansado. Onde você está? Eu saí, fui para uma festa. E o dia do Senhor é deixar. Você não deixa a agenda do seu trabalho, você não deixa a agenda, mas é do Senhor. Essa pode ser flexível. Lá na África, eles não têm dinheiro para trazer, para dar, Senhor, mas eles trazem do que ele tem, o leite, os ovos, que ele recolhe para ofertar. Esse povo, que muitas vezes tem tanta dificuldade para ir cultuar a Deus, são aqueles que lutam, que reconhecem Deus e que dão a sua vida pelo Evangelho. Nós, só na conveniência. Uma vez eu ouvi um empresário, tive a lástima de ouvir um empresário, estava sentado, estava no lugar, estava fazendo para ele, e ele foi falar sobre uma dessas igrejas grandes, conhecidas, que o culto lá, tudo é banco confortável, ar-condicionado, e eles fazem tudo para os empresários, e tem que ser feito assim, tem que oferecer o melhor para as pessoas. Eu olhei para aqui e falei, o que eu vou dizer para uma falácia dessa? Mas é a realidade que eles vivem, as igrejas têm que oferecer o melhor, o melhor para nós. É a palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. O que nos conforta é saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre fará. O que nos conforta é que Jesus é o Salvador. O que nos conforta é que Jesus não tem compromisso em melhorar a nossa vida, o compromisso dele é nos salvar a nossa alma. O que nos conforta é que, mesmo que passemos por todas as tribulações que passemos aqui na vida, lá não vai haver choro, ranger de dente, enfermidade, nem morte, nem sofrimento, nem dor. Então, precisamos parar de viver só admitindo os milagres do Senhor em nossas vidas. Precisamos parar de pensar que pelo milagre aquela pessoa vai se converter. É triste cada história que eu vejo de pessoas que viram, experimentaram milagres, sejam delas mesmas ou de pessoas ligadas a ela, e essa pessoa hoje não quer nem saber de Deus. Milagres não são suficientes. É triste ver pessoas que durante um tempo, devido a uma obra de Deus na sua vida, ele adorou, ele exultou, ele estava na frente de tudo, ele estava entusiasmado, depois ele foi assim. É triste ver ministérios que só vivem do testemunho dos milagres que Deus lhe fez. E muitos deles, que viviam dando testemunho, hoje estão afastados de Deus. Outros
vivendo superficialmente, Deus. É triste você chegar em pessoas que viviam dizendo: Deus fez isso por mim, Jesus fez isso, Jesus me tirou daqui, Jesus me curou, Jesus me libertou, Jesus trocou isso, Jesus mudou a minha vida financeira, Jesus, eu estava assim, agora não estou, Jesus me tirou do lado, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E hoje você chega, essa pessoa não tem mais comunhão com a igreja, vai de vez em quando lhe convém, ou quando lhe sobra tempo. É triste ver o que o pecado faz com as pessoas. É triste ver quando as pessoas não percebem que Jesus, o milagre maior de Jesus, não é curar a sua enfermidade, sarar a sua ferida, mas é te salvar do pecado. Cuidado, muitos são aqueles que estavam em pé, gozando da alegria do milagre, e hoje estão no mundo, afastados de Deus. Cuidado com a incredulidade, porque ela não é fruto só daqueles que estão lá de fora, ela também é a prisão de muitos que aparentemente estão de dentro. Em nome de Jesus, eu espero, mesmo que eu tenha uma pessoa aqui ouvindo, mesmo que todos vão buscar outros meios, outros cantos, eu espero que você entenda. Quando Paulo disse para Timóteo: exorta, insta, admoesta, instrui na palavra, a tempo e fora de tempo. Seja um exemplo dos fiéis. A igreja boa não é aquela que oferece um pacote de milagres. A igreja boa é aquela que não se cansa de advertir e oferece a verdade que você não quer ouvir. O verdadeiro amigo não é aquele que se esconde a verdade para não perder a sua amizade e não te ferir. O verdadeiro amigo é aquele que te conta a verdade, te diz a verdade, mesmo correndo o risco de perder a amizade. Amém? Então você tem aí o tópico. Talvez você leia, tenha lido isso aqui, e a única coisa que você viu foi a operação do milagre de Jesus. E talvez você olhe a passagem, como você vê, e só olha uma coisa, quando na verdade o milagre não é o ponto principal. O ponto principal é o poder destruidor do pecado. Cuidado, vigie. Se está em pé, cuidado para que não caia. Vigie, porque você é miserável, cego e nu como eu. Não surfa nas ondas do milagre, mas se assenta no poder da palavra de Deus de te advertir, de te exortar, de te revelar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está bem? Você está gozando da alegria no Senhor? Você já está curado? Você já está abençoado? Deus te tirou da confusão, Deus te curou da enfermidade. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior.